Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para falar de uma obra que eu fiz uma releitura agora em janeiro. E bom, vocês viram o vídeo de leituras na última terça, né? Hoje a gente vai falar de Lovely Complex. Bom galera, Lovely Complex, obra de Aya Nakahara, ou só Lovecon, né, como o pessoal fala bastante. É um shoujo, foi publicado aqui no Brasil pela Panini, ao todo ele tem 17 volumes. E, bom, já fazia um tempo que eu queria reler Lovecon, que ele estava já na minha lista de releituras, e eu nunca pegava. Então, eu tinha uma memória muito boa de Lovecon. Ele, assim, se eu fosse listar ali... Eu até tenho que fazer um dia essa lista, mas se eu fosse listar os meus shoujos favoritos, Lovecon estaria ali entre os 3, talvez entre os 5 no máximo, sabe? Porque eu gosto bastante. Eu acho que, assim, de cabeça eu penso Natsume, Kimi ni Todoke, e aí eu acho que o próximo já seria Lovecon. Então era uma obra que eu tinha uma memória afetiva muito boa, mas que eu precisava reler, porque eu só lembrava do grosso da obra. E aí, bom, como vocês sabem, tem toda aquela minha meta de 12 obras que eu quero ler ao longo do ano para gravar vídeo, e Lovecon era a primeira delas. Então, começando fevereiro já, vamos falar de Lovecon. E, bom, o que a gente vai ver nessa obra? E, bom, Lovecon é uma obra bem famosa, né? Eu acho que poucos aqui não conhecem, porque entre os shoujos ele é bem famoso. Quando saiu no Brasil ele era muito pedido, então é um título assim, ó, com um certo peso dentro da demografia. Em Lovecon a gente vai acompanhar a história da Risa Koizumi e também do Atsushi Otani, que são esses dois personagens aqui que eu mostrei. Eles têm uma peculiaridade muito chamativa. A Risa, ela é grande demais para uma garota. Ela é alta, ela tem mais de 1,70 de altura. Então, para os padrões femininos, ela é muito alta. Em compensação, o Otani é o completo oposto. Ele tem menos de 1,60, então para os garotos ele é extremamente baixo. E a gente vai acompanhar todo o ensino médio dos dois. A história começa com eles entrando no primeiro ano e termina com eles se formando no colégio. E o que a gente vai acompanhar, né? Eles são colegas e por ter toda essa questão da diferença de altura dos dois, eles chamam muito a atenção. E dentro da sala de aula até tem uma brincadeira de que eles são uma dupla de comediantes, né? É o Aokiyoshin e Hashin, uma coisa assim, que são dois comediantes japoneses que são um alto e um baixo. Então todo mundo faz a piada que essa é a dupla da escola. E eles têm umas atitudes muito espalhafatosas, eles chamam a atenção fazendo besteiras, então eles realmente acabaram criando um rótulo. Só que, obviamente, os dois se incomodam com esse rótulo que eles criaram. E é bem interessante esse começo da obra, porque o começo da obra ele é muito mais cômico. Lovecon começa de uma forma muito mais cômica. Vai mostrar esse relacionamento, né, que na verdade começa com um tentando ajudar o outro a arranjar um namorado e uma namorada. O Otani gosta de uma amiga da Risa que é mais baixa do que ele, e a Risa gosta de um amigo do Otani que é mais alto do que ele. Então eles decidem um ajudar o outro. E aí começam as trapalhadas, toda aquela questão de uma comédia mesmo. O começo de Lovecon é muito mais cômico do que sério, do que dramático. E isso até vai cair um pouco ao longo da obra. Óbvio, a obra não vai perder o seu tom cômico, porque esse é o grande ponto-chave de Lovecon.
Mas ao longo da história, ao longo dos volumes, ela vai tendo um pouco mais de drama, um pouco mais de seriedade, e a comédia já não vai ser mais tão o pano fundo, por mais que ela esteja ali presente em todos os momentos. Bom, como vocês podem imaginar, né, quem não leu Lovecon ainda, obviamente não vai dar certo a tentativa de um arranjar um namorado pro outro em determinado momento. Isso até uma das primeiras coisas que eu percebi, que a minha memória me enganava, já é bem no começo que a Risa percebe que ela gosta do Otani, que tem uma coisa um pouco mais além de só a amizade. E ao mesmo tempo no Otani também foi bem mais cedo do que eu lembrava essa virada. Só que aí entra toda aquela questão de ela ser muito alta e ele ser muito baixo. Então eles ficariam sendo um casal muito atípico, né? E até entra aí um pouco do nome da obra, Lovely Complex, né? O complexo ali do amor deles. E aí entra um dos pequenos pontos negativos da obra, na minha opinião. E eu já vou começar até a pegar um pouco nesse ponto, que eu acho que eu gosto muito do casal, eu gosto muito do Otani e da Risa, quando eles estão bem, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Quando eles estão bem, eles são um ótimo casal. O problema é quando eles não estão bem. E, por exemplo, no começo da obra, quando tentou, assim, a Risa sofre muito na mão do Otani no começo da obra, porque o Otani é muito mais complexado do que ela nisso, né? Ela até não é tanto, por mais que ela tenha aquelas questões de ela ser muito alta e gostar de um cara mais baixo, mas o Otani é muito complexado. E o Otani é um personagem muito infantil. Então, em determinados momentos, ele tem ali uma grosseria que vira gratuita. Ele tem uma grosseria que não é engraçada, sabe? E teve alguém ali no meu vídeo de leituras que até comentou que tinha abandonado Lovecon justamente por causa da forma com que o Otani tratava a Risa. E isso é uma coisa que eu, agora nessa releitura, realmente me chamou um pouco a atenção, que eu não lembrava, e até isso é importante a gente reler nossas obras de vez em quando. Às vezes não vai ser toda aquela maravilha que a gente lembrava, né? E às vezes a memória afetiva atrapalha um pouco. Então, relendo agora Lovecon, eu percebi que, cara, tem uns pontos aqui que me incomodam bastante e que eu não lembrava, que eu tinha apagado da memória. Um deles é essa grosseria gratuita do Otani, sabe? A forma infantil até exagerada demais. Ele tinha umas brigas com a Risa em que, cara, eram por motivos muito idiotas, sabe? E a forma com que ele lidava com isso, sabe? A grosseria, a forma de ser muito grosseiro, sabe? De sempre xingar ela, de sempre diminuir um pouco o que ela sente e não querer ser aquele personagem que mostra o que ele tá sentindo, sabe? Quando a Risa tentava falar sério sobre gostar dele, sobre os momentos em que ela tinha dúvida sobre o que ele sentia por ela, faltava um pouco do personagem. E aí entra um pouco o problema da autora, de ela passava um pouco do ponto na comédia com o Otani, ao ponto daquela comédia parar de ter graça e começar a ser só irritante e grosseira, sabe? Por exemplo, quando eles discutiam e um chamava o outro de anta, que no começo era muito engraçado e em alguns pontos é engraçado, mas tinha momentos em que não era o ponto aquela comédia aparecer e a autora botava, e isso ficava grosseiro, sabe? Acho que esse é o principal ponto. Uma outra coisa que me incomodou muito nessa releitura e que eu tinha meio que apagado da cabeça, justamente porque, assim, Lovecon é um mangá muito duplicado. Muito duplicado. E como assim duplicado, né? Eu acho que as histórias de Lovecon são repetitivas, e eu vou tentar explicar isso melhor. Ali pelo segundo, terceiro volume, logo depois que a Risa decide que
ela gosta do Otani, ela vai tentar conquistar ele. A gente tem ali um arco em que aparece um garoto que era amigo de infância da Risa e ele é apaixonado por ela. E aí ele quer conquistar a Risa, e isso meio que cria um ciúmezinho no Otani. Aí, ok, superam esse arco e tal, veio o próximo arco e é a ex-namorada do Otani, que aparece novamente na vida dos dois, e aí é a Risa que fica com um pouquinho de ciúme, e vamos lá, superam esse arco. Mais pra frente eles começam a namorar, e aí a gente tem o Otani levando a Risa em casa. Nós temos o arco em que aparece uma amiga de infância do Otani, que era mais alta do que ele. Ela era apaixonada por ele, mas por ser mais alta e saber como ele não gostava disso, ela tinha desistido. Só que quando ela viu que ele começou a namorar com a Risa, ela decidiu que não, ela ia acabar com esse namoro e ela ia fazer o Otani gostar dela. Ok, superam mais essa diversidade. O próximo arco é um colega de trabalho da Risa que é mais baixo do que ela e que gosta dela. E aí vocês param a pensar que isso assim, cara, são arcos seguidos. E aí a gente fica parecendo muito que a gente vê o arco daquela coisa acontecendo com a Risa, o arco daquela coisa acontecendo com o Otani. E depois, de novo, o arco daquela coisa acontecendo com a Risa ficando com ciúme da amiga de infância, e aí o arco do Otani ficando com ciúme do colega de trabalho. Cara, é meio repetitivo. E isso era uma coisa que eu não lembrava de ser tanto. E eu acho até que porque eu meio que superava isso como uma coisa só, de tão parecido que é. E aí esses pontos incomodam um pouco. A gente tem, por exemplo, 2 arcos de viagem. O primeiro com a viagem da turma, depois uma viagem só os amigos. Nos 2 arcos dá os mesmos problemas de repetição ali. De um fazendo uma coisa que desagrada o outro, e aí eles ficam brigados durante a viagem para fazer as pazes no final. Cara, E aí eu fiquei pensando assim, cara, não é ruim, tá? Não vou dizer que é ruim, óbvio que não. Óbvio que ainda está entre os meus shoujos favoritos. Mas ele decaiu um pouco naquela paixão que eu tinha por ele, sabe, pessoal? Eu acho que quando eu li a primeira vez com a publicação, então eu li o volume, depois de 2 meses apareceu o próximo, essa sensação de repetição não estava tão presente quanto maratonando de uma vez só os 17 volumes. E aí vocês devem estar percebendo que esse meu vídeo está apontando mais pontos negativos do que positivos, porque essa minha releitura, ela me deu um pouco essa sensação mais, não vou dizer negativa, mas talvez mais cansada de Lovecon do que eu lembrava de ser. Ainda acho um mangá fantástico, vou repetir isso, mas eu comecei a perceber alguns defeitos na obra que eu não lembrava. Alguns balões desnecessários, né? Algumas barrigas que a obra tem para chegar até ali o seu final. E tem mais isso, na verdade, Lovecon tem 16 volumes, né? O 17 eles são capítulos extras que também não agregam grande coisa. Então é muito... eu não estou conseguindo achar a palavra certa, sabe? Para tentar explicar essa barriga. Volta um pouco na coisa da repetição, mas não é só a repetição. Tem algumas coisas ali que são um tanto desnecessárias, sabe? Por exemplo, tem um capítulo que o avô da Risa aparece e decide que vai acabar com o namoro dos dois. E, cara, é um volume... É um volume ali, eu acho que são os 2 volumes... Mas é um arco tão chato, sabe? Tão... não agrega. O avô da Risa é um personagem meio repugnante, é mulherengo, e aí... tem um negócio ali que ele dá nota pras mulheres. E Lovecon se espicha tanto, pessoal, que a reta final ele nem é sobre a Risa e o Otani, sabe? Os últimos 2 volumes ali tem muito arco que é sobre outros personagens, sabe? Tem a amiga que vai se mudar para uma outra cidade, tem o outro amigo que não passou na faculdade, e aí o terceiro amigo lá que tem uma garota apaixonada por ele que quer ajuda para se declarar.
E aí deixa meio que de ser sobre a Risa e o Otani e começa a contar a história dos outros, justamente para parecer que quer espichar um pouco mais. E essa releitura me pegou muito nisso, perceber que não precisava ter 17 volumes, né? A obra, ela se repete e ela se espicha demais. Mas claro, não são só pontos negativos. Nós temos pontos positivos para destacar. Eu vou repetir, ainda é um mangá que eu acho muito bom, ainda me divertiu, me entreteu. A comédia, por mais que ali eu tenha reclamado dos pontos do Otani, em que tem umas comédias que não deveriam caber ali, no geral a comédia de Lovecon é muito boa. A Risa é uma personagem extremamente carismática e a comédia dela é muito boa. Ela tem umas caretas fantásticas. Tem uma personagem que ela é trans, eu não vou lembrar o nome dela agora de novo. E isso é uma mania que eu tenho, eu não anoto os nomes dos personagens. Mas essa personagem trans, ela é muito interessante. Óbvio, a gente não vai ter uma grande discussão sobre personagens transgêneros dentro dessa obra, mas essa personagem trans, ela é muito importante para acionar alguns gatilhos muito bons. Por exemplo, quando ela aparece, ela se apaixona pelo Otani e ela faz de tudo para tentar conquistar ele. E aí quando descobrem que na verdade é um garoto que se veste de garota, um garoto que se identifica como garota, ela até meio que trava um pouco, achando que ela vai ser desprezada, que as pessoas não vão falar com ela. E todo mundo não abraça, e abraça ela, não abraça tipo, aquele garoto. Não, é uma garota. Todo mundo aceita ela como ela é. O próprio Otani chega e diz que a gente nunca vai ter nada, porque eu não vou conseguir namorar contigo, mas eu não vou te tratar mal. Pra mim, tu se identifica como uma garota, tu é uma garota. E aí, isso meio que aciona um gatilho na Risa. Por quê? Porque ela tinha toda aquela questão da complexidade dela ali, de ela ser mais alta que o Otani, e aí ela não queria admitir que ela gostava dele. E é quando ela vê essa personagem lutando pelo amor dela, é que a Risa meio que percebe que, tipo, cara, meu problema com a altura é ridículo, não tem, sabe? Porque essa garota aqui, mesmo sendo um garoto, ela tá lutando pelo amor dela. E aí é quando a Risa meio que resolve lutar pelo dela também. E eu achei essa parte muito boa, eu achei essa parte bem trabalhada. Mas, ao mesmo tempo, se perde em outros personagens extremamente insuportáveis, como por exemplo o amigo de infância da Risa, que vai passar o mangá todo tentando fazer a Risa largar o Otani para ficar com ele, mas assim, é um garoto tão mimado que chega a ser insuportável. E aí tem, por exemplo, o personagem lá do professor gato que entra na escola, que tem todo um arco pra ele, que também, cara, é insuportável, é chato. E no final vai ter de novo outro arco pra esse professor, sobre o casamento do professor, que, cara, pra quê? E eu acho que Lovecon ficou muito nisso nessa releitura pra mim. Me divertia em maior parte dos momentos, e em outros momentos eu ficava lendo e pensando, pra que isso, sabe? O que isso aqui vai levar? Aonde vai levar? Ao mesmo tempo que tinha partes que eu pensava assim, cara, isso aqui é muito bom, esse trabalho aqui tá interessante. Essa personagem trans, depois ela tem um outro arco em que a voz dela engrossa, e aí ela meio que decide que não, ela não vai mais ser uma garota, e aí ela quer se vestir como garoto, e aí ela começa a ter umas atitudes meio babacas, e a Risa vai lá e diz, não, tu era minha inspiração, tu não pode desistir só por causa da tua voz. E cara, é bem legal esse arco. Então eu fico muito dividido nessa releitura de Lovecon, porque eu consegui ainda ver as coisas que me deixavam encantado, que era a minha memória boa de Lovecon, mas agora relendo também veio as coisas que eu não lembrava e que são bem negativas. E ok, negativo talvez seja uma palavra forte, porque tem coisas muito mais negativas do que Lovecon.
Então, só não são tão boas quanto eu lembrava. Eu acho que vamos falar assim, né? Porque mesmo as coisas ruins ainda são um ruim de médio para melhor, sabe? Não chega a estar num ponto negativo, assim, se a gente fosse dar uma nota. Só não é tão bom quanto eu lembrava. E eu acho que essa é a minha opinião que fica sobre Lovecon depois dessa releitura. De que ele ainda é fantástico para mim, mas ele não tá mais naquele amor que eu tinha. E, cara, isso é muito legal. É por isso que eu gosto muito de reler as minhas obras, sabe, pessoal? Porque assim como tem obras que eu percebo novas nuances, eu tenho falado muito para vocês sobre Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, assim, ó, na minha primeira leitura eu disse, bah, esse mangá é legal. Na minha segunda leitura, eu disse, cara, esse mangá é fantástico. E foi na terceira leitura que eu disse assim, não, isso aqui tá nas melhores da minha coleção. Porque tu vai pegando novas nuances. Então, tem mangás que realmente a releitura só melhora ele. Tem mangás que a releitura faz a gente pensar um pouco melhor, faz a gente, talvez, baixar um pouco a paixão pela obra, mas também não quer necessariamente dizer que é ruim. E eu acho que esse é o ponto de Lovecon pra mim agora. Ele não tem mais todo aquele carinho que eu tinha, sabe? De fazer uma lista ali dos meus 30 da coleção e eu botar Lovecon. Não vai estar mais nisso aí. Mas eu ainda acho que é um mangá que é muito interessante, vocês tinham que dar uma chance, tá, pessoal? Eu acho que ali quem reclamou, né, no vídeo da Leituras sobre a forma com que a personagem trans foi tratada, eu acho que vale dar uma chance, reler um pouquinho mais, porque eu acho que vocês vão ver que a autora trabalha melhor do que pareceu no começo, tá? Mas óbvio, isso é minha opinião. E eu acho que é isso. Hoje é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar de Lovecon, além de que, por mais que tenha sido um vídeo em que eu apontei muitos pontos negativos, ainda é um mangá que eu gosto bastante, que foi uma releitura muito prazerosa. Então ainda é uma obra que eu recomendo muito, principalmente quem quer ler um shoujo, mas não quer ficar naquela melosidade de Kimi ni Todoki, por exemplo. A comédia de Lovecon ajuda um pouco a amenizar o drama. Então, vale a pena, vale a pena. Infelizmente é muito difícil conseguir hoje em dia aqui a edição brasileira. Mas se vocês acharem no scan, tentem dar uma lida. Eu acho que vale a pena, tá, pessoal? E bom, por hoje é isso. Não tem mais o que eu falar de Lovecon. E eu queria ver a opinião de vocês agora. Vocês já leram Lovely Complex? O que vocês acham da obra? Quem já leu concorda comigo nesses pontos sobre as pequenas repetições exageradas e até alguns arcos desnecessários? Comentem aí o que vocês acham de Lovecon. E, bom, por hoje a gente fica aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem. Agora veio o feriado de carnaval, mas na terça a gente volta. Vai ter o nosso segundo vídeo do Comentando Animes, né? Lembrando que eu tô assistindo 6 animes e vou comentar o que eu tô achando deles. Então eu vou assistir agora os do próximo final de semana e aí na terça eu venho fazer um novo vídeo sobre essas obras. E na quinta que vem a gente vai falar sobre Shojin X, que também me deu uma pequena decepcionada. Mas voltem na quinta pra gente falar melhor sobre isso. Até lá, pessoal!